Pessoal, muito boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Vamos entrando, vamos chegando e vamos conversar sobre um assunto hoje muito importante. Vamos falar sobre hipertensão, pressão alta, tá? Só para vocês terem uma ideia aí, a gente vai conversar a fundo sobre isso. E o principal, você pode até não ser hipertenso, mas com certeza você conhece alguém que tem pressão alta, ou alguém da família tem pressão alta, ou alguém que você ama tem pressão alta. Então presta atenção para poder ajudar essa pessoa, hein? Antes da gente começar, recado mega ultra importante, tá? Lembrem-se do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, tá? Lembrem-se das pessoas que estão lá no front, lutando, igual meu amigo, meu irmão, Vitor Sorrentino. Baita orgulho daquele cara. O que aquele cara tá fazendo lá é coisa de outro planeta, é coisa de outro mundo. É bom as pessoas verem, né? Porque assim, dão tanta porrada no Vitor, mas tanta porrada no Vitor, e o cara tá lá. O cara tá lá. Muitos dos que chamaram ele de misógino, não sei o que, aquela besteirada toda, ou foram ajudados por ele, ou podem ser ajudados. Então, é bom, porque numa hora dessa a gente vê quem tá mesmo querendo ajudar, quem é do bem, quem tem, né, aquela questão toda, e infelizmente quem às vezes que só quer aparecer. Então, o que vocês podem fazer para ajudar nesse momento? Entra lá na página do Vitor Sorrentino, clica lá na bio dele, é só você clicar lá, assim, ó, tem um negocinho assim igual o meu, Dr. Túlio Spier, tem lá, Dr. Vitor Sorrentino. Clica lá, na bio tem lá o link para poder fazer a doação. Faz a doação, gente. Qualquer coisa que vocês puderem doar, R$1, R$5, R$10, o que vocês puderem doar vai ajudar. Porque o que vai acontecer a partir de agora? A gente vai parar, o pessoal vai parar de ficar falando, essa comoção toda que está acontecendo vai começar a diminuir. E os problemas não vão parar de ter lá, porque vai ter a reconstrução, vai ter muita gente ainda doente, precisando de ajuda, vai ter muita gente ainda precisando de doação. Então, tudo que vocês puderem fazer para ajudar, continuem fazendo, tá? Esse é o recado que eu queria começar a live de hoje. Dito isso, vamos para a hipertensão. Então, olha só. Por que é importante? Primeira coisa, por que é importante a gente falar de pressão alta? Existe um termo dentro da cardiologia que é a hipertensão é um inimigo silencioso. Por que é um inimigo silencioso? Porque a hipertensão não dá sintoma. Na maioria esmagadora das pessoas, a pessoa tem pressão alta, não sabe que tem pressão alta, não tem sintoma nenhum de pressão alta e com o passar do tempo essa pressão alta vai detonar a pessoa. Então, vamos começar aqui para vocês entenderem o que é o detonar a pessoa no sistema cardiovascular. Vamos começar por aí, tá? Pressão alta é uma pressão que está alta dentro do encanamento, dentro dos vasos, dentro da artéria, tá? Então vamos fazer uma analogia primeiro com a casa. Vamos pensar que teu corpo é uma casa. Vamos pensar que os vasos que estão com a pressão alta é o encanamento da tua casa. E vamos pensar que o coração é a bomba hidráulica dessa casa que joga a água lá para cima na caixa d'água. Então tem uma bomba jogando água lá e distribuindo na caixa d'água e depois distribuindo na casa, tá? Vamos começar da seguinte forma. Se a pressão está alta no cano, o que ele pode trazer de problema para o cano? Bom, esse cano ele vai começar a ficar mais frágil, ele começa a ter umas rachaduras, ele começa a ter umas fissuras. Quando o cano tem uma rachadura, o que acontece? Ele rompe mais fácil. Então, se ele tiver uma área onde ele já tem algum grau de fraqueza, algum grau onde ele já não esteja tão bom, esse cano ele pode romper. Qual que é a analogia disso com qual doença nossa? Com aneurisma. Então, quando a gente tem um aneurisma, ou seja, quando aquela região já não está mais tão forte, aquela artéria já tem uma dilatação, aquela parede já é mais frágil. Se a pressão sobe muito, aquele aneurisma pode romper. Então você pode ter nascido com alguma má formação, você pode ter nascido com algum aneurisma, você pode ter desenvolvido algum aneurisma ao longo da vida e esse aneurisma ele pode romper ou progredir se a tua pressão estiver mais alta. Beleza.
Segunda coisa, se esse cano começa a rachar, se ele começa a fissurar, as coisas que estiver suja dentro desse cano começam a agarrar mais fácil ali. Qual que é a analogia? Gordura, colesterol inflamado, oxidação do colesterol, ele penetra mais fácil, ele agarra mais fácil e ele começa a formar a placa de gordura. Então, a hipertensão é o principal fator de risco que a gente tem para doenças cardiovasculares. Por quê? Ela aumenta o risco de aterosclerose. E a pressão mais alta, a gente vai falar tudo isso que vocês estão perguntando aqui embaixo. Calma, vocês estão ansiosos. Ansiedade aumenta a pressão, hein? Calma, jovem. Pô, calma. Estou na linha de raciocínio aqui, não atrapalha não. Então a hipertensão é o principal fator de risco para aterosclerose, a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Essa aterosclerose, ela pode ser manifesta como um infarto ou como um AVC isquêmico. Então, se tiver uma placa, essa placa na carótida vai causar um AVC isquêmico, ou intracerebral um AVC isquêmico. Se tiver no coração, vai causar um infarto, tá? E a terceira situação é o seguinte, lembra que eu te falei que o nosso coração é a bomba hidráulica, que ia jogar o sangue ou jogar água dentro daquela casa para a caixa d'água, para o resto do corpo? Se você tiver a pressão alta no cano, essa bomba hidráulica ela vai ter que lutar contra essa pressão. Então ela vai precisar fazer mais esforço para jogar a água para cima da caixa d'água, né? Se ela tem que fazer mais esforço, essa bomba está sendo mais exigida. Se essa bomba está sendo mais exigida, você começa a prejudicar essa bomba. O que acontece com o coração, então, que luta contra essa pressão alta? Ele começa a hipertrofiar. Então, ele é um coração que tem que fazer tanta força que é como se ele estivesse fazendo musculação. E aí, esse coração, ele começa a ter um aumento da espessura das paredes dele. Ele começa a ficar um coração hipertrofiado. Essa hipertrofia inicialmente é esse aumento da espessura e se persistir, esse coração ele não aguenta mais e ele começa a esborrachar, ele começa a crescer, a dilatar. E aí ele entra dentro de um quadro que é a insuficiência cardíaca hipertensiva. É a segunda principal causa de hipertensão, de insuficiência cardíaca no mundo. Só perde para doença isquêmica, que é a aterosclerose. Então, tem a placa, rompe, causa um infarto, vira uma insuficiência cardíaca. Se não tiver a placa e não causar um infarto, esse coração ele vai esborrachando com o tempo e vira uma insuficiência cardíaca. Então, a hipertensão é uma causa importantíssima de infarto, AVC e insuficiência cardíaca, tá? Olha o dado, só para vocês terem noção do negócio. Olha isso. A hipertensão arterial é a doença que atinge 1 em cada 3 pessoas no mundo. Doideira, né? Estima-se que 29 a 30% da população mundial é hipertensa. Então, é uma doença muito prevalente, muito mais comum do que as pessoas sabem. E olha, mais doideira ainda. Pega 1 em cada 3, tá? 80% dos pacientes que têm pressão alta não sabem que tem pressão alta, ou se sabem que tem pressão alta, não tratam de maneira adequada. Seja por problema do médico, que não trata de maneira adequada, ou seja por problema do paciente, que não dá a devida atenção para a pressão alta. Doideira, né? Não tem sintoma. Eu falei aqui no início da live, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Então, Túlio, como é que eu vou descobrir se eu tenho pressão alta ou não? Medindo. Por isso que existe, dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o dia que eles chamam de 12/8. Eu sou o 12/8. É o quê? É uma maneira de você ensinar a população a importância de medir a tua pressão arterial. É importante você ir num posto de saúde, ir numa farmácia, ter um aparelho de pressão em casa, ir no teu médico, para poder ir acompanhando essa pressão arterial, tá? Qual que é o grande problema de medir pressão, às vezes, em consultório médico? É que, às vezes, a pressão fica alta no consultório médico e em casa, às vezes, não está alta. A gente chama isso de hipertensão do jaleco branco, do avental branco.
É muito comum o paciente às vezes ir no consultório, ficar ansioso com a consulta médica, ou ir fazer um exame, ficar ansioso com aquele exame e a pressão subir. E no geral, em casa, a pressão dele ser normal. Como que você tira essa dúvida? Fazendo um mapa de pressão, aquele aparelho que fica 24 horas no braço do paciente e ele vai aferindo a pressão do paciente 24 horas. Nessas 24 horas a gente consegue ver direitinho a média da pressão arterial. Ou o paciente pode comprar um aparelho de pressão e acompanhar a pressão em casa. Esse aparelho de pressão é baratinho. Hoje a gente tem na farmácia aparelho de pressão muito bom, automático, por 170, 180 reais. Qual que é o melhor? É uma marca que eu mais gosto, tá? Chama On Home. E ele tem a opção de punho e tem a opção de braço. Eu prefiro a opção de braço, tá? Beleza, Túlio, medir a pressão. Qual que é a pressão normal? A pressão normal é até 12 por 8. Então, se você tem 11 por 7, 10 por 6, 12 por 8, isso é uma pressão normal, tá? Beleza. Quanto que é uma pressão alta? A partir de 12 por 8. Uma única medida fala que esse paciente tem pressão alta? Por exemplo, minha pressão, a maioria das vezes que eu olho dá 11,5 por 7,5. Mas um dia eu medi, estava 14 por 9. Um dia não quer dizer nada. Então, a maioria das vezes ela tem que estar acima de 12 por 8 para a gente considerar um paciente hipertenso, tá? De 12 por 8 a 14 por 9, a gente considera o paciente pré-hipertenso. Então, pré-hipertenso, tá? De 14 por 9 a 16 por 10, a gente considera o paciente hipertenso estágio 1. De 16 por 10 a 18 por 11, hipertenso estágio 2. E acima de 18 por 11, hipertenso estágio 3. Lembrando que é a média dessas pressões, ou seja, o tanto de vezes que a pressão fica alta. Não é uma vez ou outra, tá? Vamos começar a tirar a dúvida da minha pressão é baixa. Já vi que perguntaram aqui. Se sua pressão é baixa, agradece a Deus. Pressão baixa é bênção. Pressão baixa é um fator de proteção cardiovascular. Então, se você tem pressão baixa, não se preocupe. Não é doença, não faz mal e não vai te matar. Você tem que agradecer a Deus, tá? Pressão da minha mulher, 8,5 por 4,5, normal. Às vezes chega em 9 por 5, quando ela está um pouco nervosa comigo. Então, assim, pressão baixa é benção. Qual que é o problema do paciente ter pressão baixa? Ele tende a ficar mais tonto facilmente, a desidratar mais facilmente, a poder desmaiar mais facilmente. Quando está muito calor, tende a ter mais síncope vasovagal. Só isso, tá? Então, se você tem pressão baixa, relaxa, tá? Se você tem pressão baixa, relaxa. Pressão baixa, pode tomar suplemento que eu vou falar aqui, como magnésio? Boa pergunta. Pode. Por quê? Porque os suplementos que eu vou falar, eles não são para tratar a pressão arterial. Eles são para modular a pressão arterial. Então, quem tem pressão arterial baixa, se tomar um suplemento que modula a pressão arterial, não vai acontecer nada na tua pressão arterial, porque ela já é baixa. Agora, se você toma um suplemento que a pressão arterial é alta, você vai abaixar a tua pressão arterial. Beleza? Beleza. Segunda coisa. Nem todo mundo que mede a pressão tá alta e essa pressão é alta porque tá hipertenso. Se você tiver num dia que você não dormiu bem, se você tiver num dia que você tá estressado, se você tiver num dia que você tá com algum tipo de dor, se você tiver num dia que você tá com dor de cabeça, se você tiver num dia que você tá, sei lá, fora do teu padrão de normalidade e for medir a tua pressão, você vai ver que a tua pressão tá alta. Por quê? Porque o teu corpo libera substâncias vasoconstritoras, entre elas a adrenalina, e isso faz com que a tua pressão aumente. Então a pressão mais alta nada mais é nesse momento que um reflexo, uma adaptação do teu corpo ao que você está sentindo. Então, se você tiver com a pressão mais alta em um determinado momento que você não está bem, olha quando você estiver bem, tá? Então esse é o segundo recado. Túlio, fiz isso tudo. E a minha pressão tá dando mesmo o tempo todo 14 por 9, 14 por 9, 14 por 9. O que eu faço?
em qualquer diretriz, em qualquer guideline, em qualquer lugar do universo, vai estar escrito que, independente se você tiver que tomar ou não remédio, você precisa fazer mudanças do estilo de vida para abaixar a tua pressão arterial. Beleza. Se for para abaixar a pressão, eu vou deixar a live gravada, prometo para vocês. Dessa vez eu não vou falar nada polêmico, então eu posso deixar gravado. Quinta passada não deu, galera. Eu ia ser processado. Então, dessa vez eu vou deixar. Eu não vou falar besteira, prometo. Se eu falar, eu edito e tiro. Então, eu perdi, peraí, deixa eu voltar. Estilo de vida. Se você tiver pré-hipertenso, hipertenso estágio 1, hipertenso estágio 2, hipertenso estágio 3, independente se você vai ter que tomar ou não remédio, independente do seu fator de risco, independente do seu risco cardiovascular, você vai precisar passar por mudança do estilo de vida. Beleza. Túlio, o que é mudança do estilo de vida? Primeira coisa, comer direito. Então, você vai ter que comer uma alimentação com menos carboidratos, simples, refinado, menos farináceo, menos açúcar. Você vai ter que equilibrar a tua ingesta proteica, comer mais proteína, menos carboidrato. Você vai ter que fazer uma dieta para poder melhorar a tua composição corporal. Então, fazer um déficit calórico, isso tudo vai ser importante, tá? Beleza. Segunda coisa, ingesta de bebida alcoólica. Bebida alcoólica aumenta a pressão arterial. Então, se você está bebendo muito, pode ser uma das causas da tua pressão mais alta. Então, melhor diminuir a ingesta da bebida alcoólica. Diminuindo a ingesta de bebida alcoólica, a gente tem uma redução média de 5 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Ou seja, se a tua pressão era 14/9, vai virar uma pressão 13,5 por 8,5. Já é uma baita vitória, tá? Outra coisa importantíssima é o que vocês estão falando o tempo todo aqui, exercício físico. Óbvio que exercício físico é fundamental para baixar a pressão arterial, tá? Antes do exercício físico. Mesmo se você fizer exercício físico e não emagrecer, ele ajuda. Mas, se você perder peso, ou seja, para cada 5 quilos que você perde, em média você reduz em 10 milímetros de mercúrio a tua pressão arterial. Então, é uma baita redução da pressão arterial de 7 a 10, tá? Os estudos mostram. Então, perder peso tem que ser estimulado no paciente hipertenso, tá? Exercício físico, independente. Então, peguei um paciente magro, uma boa composição corporal, e ele está hipertenso. Se ele fizer exercício físico, vai reduzir pressão arterial. Em média, de 3 a 6 milímetros de mercúrio. Então, é uma diminuição da pressão arterial. Túlio, qual exercício diminui pressão arterial? Tem estudo com todos os exercícios. Então, assim, isso é uma mania que vocês têm de perguntar o que faz. Se você não está fazendo nada, qualquer coisa que você fizer já vai ajudar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se você fizer exercício de força, se você fizer exercício aeróbico, se você fizer anaeróbico, se você fizer HIIT, se você fizer musculação, tudo isso ajuda a reduzir pressão arterial. Tudo isso ajuda a reduzir pressão arterial. Doutor, pressão arterial tem cura? Eu estou falando aqui exatamente tudo que você pode fazer para poder controlar a tua pressão arterial. Então, se você é um paciente hipertenso e tem uma causa por trás, você tem cura. Só que tem paciente que não tem causa. Eu vou chegar lá, calma. Então, primeira coisa, fazer exercício físico é fundamental. Beleza. Além disso, Túlio, mais o que de estilo de vida que pode ajudar? Uma coisa polêmica que todo mundo fica falando. Reduzir sal, tá? Reduzir sal ajuda? Ajuda. Em 2 a 3 milímetros de mercúrio na pressão arterial, tá? 2 a 3 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Qual que é o problema? O problema é, as pessoas têm que entender que mais importante que reduzir sal é reduzir sódio. Então, quando a gente fala em reduzir sal, é um termo muito errado que o cardiologista usa. Ele deveria usar o termo reduzir sódio. Por que reduzir sódio, Túlio? Porque muitos dos pacientes hipertensos estão entupidos de produtos industrializados, comendo industrializado o tempo todo. E dentro do produto industrializado, o que acontece? Você tem muito sódio como conservante. E esse sódio em excesso como conservante, ele é uma das principais causas para aumentar a tua pressão arterial.
Então, antes de você sair restringindo sal da tua alimentação, tira sódio dos produtos industrializados. Beleza? Beleza, Túlio. Como é que eu vou saber se eu estou comendo muito sal ou não? Sódio ou não? Primeira coisa, limpo industrializado. Segunda coisa, guia a tua alimentação com comida e paladar. Ah, o paladar tá bom. Beleza, então tá resolvido, tá? Terceira coisa, eu vi ali falar, botar sal na água é uma medida inteligente? É muito burro, né? Ah, mas é integral. Burrice do mesmo jeito. Ah, mas é um integral do Himalaia, do não sei o quê, plantado pelos monges tibetanos. Burrice do mesmo jeito. Então, não cai em burrice. Não cai em burrice, tá? Pensa, põe sal na comida, que é o lugar certo para colocar sal, e bebe água. Beleza? Beleza. Água com gás, problema nenhum. Tá? Água com gás não faz mal para ninguém. Água com gás não faz mal para ninguém, tá? Beleza, Túlio. Entendi mudança de estilo de vida. Mudei estilo de vida ou já tenho um estilo de vida super adequado. Sou bom pra caramba de estilo de vida, tá tudo certinho, mas minha pressão tá alta ainda. Cara, você pode ter um componente genético por trás disso. Eu tenho um paciente que me procurou por conta de pressão alta. E ele me procurou porque ele estava tomando 2 remédios de pressão com 42 anos de idade. Puto que estava tomando 2 remédios de pressão com 42 anos de idade. Falei, cara, vamos lá, vamos ver o que dá pra gente fazer. O cara é triatleta, com uma personal chefe em casa, com uma baita de uma nutricionista que cozinha para ele em casa, montando o cardápio dele, tudo bonitinho, zero estresse, noite de sono boa, composição corporal 30 vezes melhor que a minha, cuidados absurdos com a alimentação, não bebe uma gota de álcool. Falei para ele, cara, não tem o que a gente fazer de estilo de vida, esquece. Suplemento, ele já tomava algumas coisas interessantes. Então, chega um ponto que não tem jeito. E eu quero que vocês entendam isso. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não gosto de falar de remédio, vocês sabem que eu não gosto de ficar dando remédio à toa. Mas na hipertensão, muitas vezes é necessário tomar remédio. E é muito importante tomar remédio para o resto da tua vida, se for necessário. Para o resto da tua vida, se for necessário. Quer dizer que todo hipertenso que toma remédio tem que tomar remédio pro resto da vida? Depende. Eu tenho um monte de paciente hipertenso que eu consegui tirar remédio. Um monte. Mas aí por quê? Porque estava obeso, porque tinha resistência insulínica por trás, porque comia tudo errado, porque comia industrializado pra caramba, porque não suplementava. Então depende. Então não caia primeiro nesse papo do nunca você deve tomar remédio, porque na hipertensão é muito importante tomar remédio quando indicado. E não caia no papo do você vai ter que tomar remédio para sempre, porque às vezes você não vai precisar tomar remédio para sempre. Então, não tem uma resposta. A gente tem que tomar cuidado para poder fazer isso direitinho. Isso aqui que você falou é importante, Lenise. Ah, Túlio, eu sinto que a minha pressão fica alta por fatores emocionais. Então você não é hipertensa. Você é doente mental. Você tem um problema de saúde mental. Você tem uma desordem mental. Se você é ansiosa, se você está com uma rotina estressante, se você tem algum problema mais sério psiquiátrico, se você tem crises do pânico, a tua pressão ela vai ficar mais alta nesses determinados momentos. Só que aí você não tem que tomar remédio de pressão. Você tem que tomar o remédio ou fazer um tratamento para melhorar a tua saúde mental. Tem que ir na causa. É isso que vocês têm que entender, tá? E uma outra causa muito comum, muito frequente e negligenciada é a apneia obstrutiva do sono, que eu vou falar quando a gente for falar de causas secundárias. Então, isso que eu estou falando para vocês é um paciente em hipertensão essencial primária. O que é isso, Túlio? Primária ou secundária? Paciente em hipertensão essencial primária é o paciente que tem pressão alta sem uma doença por trás causando essa pressão alta. O paciente em hipertensão arterial secundária é o paciente que tem uma causa de doença gerando essa hipertensão. Túlio, me dá exemplos do hipertenso secundário, um paciente que tem doença renal crônica. É a principal causa de hipertensão secundária. Então, o rim já não funciona de maneira adequada e ele tem a pressão mais alta. Hipertensão secundária. Beleza. Outra causa muito importante que ninguém olha, a apneia obstrutiva do sono. Túlio, eu durmo, minha esposa me cutuca a noite inteira falando que eu estou roncando, eu acordo cansado, morto, no dia seguinte eu fico com sono o dia inteiro bocejando.
cara, você deve ter apneia obstrutiva do sono. Então, procura um otorrinolaringologista ou um neurologista especialista em sono para poder fazer uma polissonografia, identificar e tratar a tua apneia obstrutiva do sono. Por quê, Túlio? Porque muitas das vezes, quando você faz o tratamento, você consegue reverter a hipertensão. Ah, tratei a apneia obstrutiva do sono e parei de tomar remédio. Eu tenho um monte de casos desses no consultório. Um monte. Porque o que acontece? Ninguém nunca pesquisou, achamos a causa, tratou, reverteu. Tem outras causas? Tem mais um monte de causas, gente. Então tem uns tumores benignos que a gente chama de feocromocitoma, tem tumor de adrenal, de suprarrenal, tem tumor renal, tem hipertensão renovascular, que é quando tem uma placa de ateroma na artéria renal, tem coarctação de aorta, enfim, tem um monte de causas de hipertensão secundária. Quando que a gente tem que olhar a hipertensão secundária? Basicamente em duas situações. Primeira situação, quando o paciente é jovem ou velho demais e desenvolve hipertensão subitamente. Então, um moleque de 18 anos com pressão alta. Tem que olhar o que está acontecendo com ele. Um velhinho que viveu a vida inteira com a pressão normal e aos 82 anos de idade começou um quadro de hipertensão. Tem que olhar o que está acontecendo com ele. Tá? Ou quando o paciente tem uma hipertensão arterial refratária. O que é uma hipertensão arterial refratária, Túlio? É quando o paciente já toma 3 ou mais remédios em doses máximas de classes diferentes e a gente não consegue atingir o controle pressórico do paciente. Se a gente tem um paciente hipertenso refratário, a gente tem que pesquisar hipertensão secundária, tá? Beleza. Ou, se você estiver ouvindo bem o paciente, tá lá no teu consultório, você escutou um sopro esquisito, pesquisa. Tá lá no teu consultório e a esposa cutucando, falando que ele tá roncando. Pesquisa. Então pesquisa quando você também julgar necessário pesquisar, tá? Beleza. Então, tome remédio quando for preciso, não caiam no papo de nunca tomar remédio e não caiam no papo de ter que tomar remédio para sempre. Túlio, tem suplemento que ajuda? Tem. Ajuda. Olha o que eu estou falando. Eu não estou falando que trata. Então, tem paciente que precisa tomar remédio mesmo com suplemento. Tem paciente que às vezes com suplemento já resolve o problema junto com mudança de estilo de vida. Então, o que vocês têm que fazer? Tô pré-hipertenso ou tô hipertenso estágio 1 e tenho baixo risco cardiovascular, o teu cardiologista ele não necessariamente precisa sair tratando. Ele pode te dar 6 meses de mudança do estilo de vida, junto com suplementação, se necessário, ou se ele souber o que está fazendo, ou se você souber o que está fazendo, para poder reduzir a pressão arterial. Quais são os suplementos bons para reduzir pressão arterial, ou auxiliar no tratamento da pressão arterial, ou modular a pressão arterial? Magnésio. O melhor de todos é o taurato. Magnésio taurato. É o melhor de todos, tá? Mas pode ser magnésio quelado, bisglicinato, qualquer magnésio vai ajudar, tá? Então, magnésio. Segundo, quercetina, tá? Quercetina ajuda bastante, tem estudos bons com quercetina. Se puder ser uma quercetina lipossomada, como o quercetim, melhor ainda. Terceiro, extrato de alho envelhecido. Extrato de alho envelhecido. Túlio, não conheço, não tenho alho envelhecido. Pode ser o alho normal? Pode, mas ele é menos potente. Também tem estudo com alho normal, tá? Quarto, extrato de bergamota. Extrato de bergamota e colesterol. Extrato de beterraba. Tá? Túlio, não quero comprar extrato de beterraba. Posso fazer um suco de beterraba? Pode, funciona bem demais. Então, tomar suco de beterraba, tá? Quinto, cacau. Comer um cacauzinho ajuda na pressão. Tem estudo mostrando isso também, tá? Tem mais coisa? Deixa eu pensar. Que eu me lembro... tem. L-arginina. Arginina também ajuda, tá? Então, tem vários suplementos que a gente pode utilizar na nossa prática clínica, mas esses são os principais que mais auxiliam no controle. Então, tô hipertenso ou pré-hipertenso e sou de baixo risco cardiovascular, faz mudança de estilo de vida, entra com um pouco de suplementação, cuida da tua saúde e depois de uns 3, 4 meses vai acompanhando a pressão e veja. Agora, tô hipertenso estágio 2, com a pressão acima de 16/10.
Cara, vai tomar teu remédio. E aí, depois que você já estiver tomando teu remédio, você vai lá e começa a controlar essa pressão. A coenzima Q10 tem, muito bom, desculpa. Coenzima Q10. Coenzima Q10 tem inclusive meta-análise, tá? Coenzima Q10 tem inclusive meta-análise. Muito bom, muito bom. Então, controlou a tua pressão arterial com o remédio e você foi emagrecendo. Aí depois você vai tirando. Também pode ser uma ótima solução. Então, a gente não pode ser radical, tá? O importante é controlar a tua pressão arterial para evitar aqueles desfechos que eu falei lá no início da nossa live. Então, basicamente, fiquem com isso na cabeça. Beleza? Era o que eu queria falar de hipertensão. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Vamos falar de crise hipertensiva? Pô, Túlio, mas eu tô com uma crise hipertensiva. Minha pressão tá 22/12. Cara, você vai ter que ir no pronto-socorro. Não tem jeito. E aí no pronto-socorro eles vão ter que fazer algum tipo de remédio, alguma coisa para poder controlar isso. Agora, não se desespere. Por quê? Porque, cara, lá no pronto-socorro eles conseguem ajeitar isso para ser numa boa. Pode ser uma pseudo-crise hipertensiva, pode ser uma crise hipertensiva verdadeira, pode ser um monte de coisa. Então, não se desesperem frente a uma crise hipertensiva, mas busquem ajuda, busquem auxílio médico. Beleza? Tranquilo? Vai lá, faz umas perguntinhas aí. Vou dar um tempo para vocês. Vamos lá. Sobre hipertensão, tá, gente? Não adianta perguntar colesterol, LDL, já fiz live sobre isso. Olha aí, tem um monte de coisa minha aí sobre isso, tá? Sopro no coração não tem nada a ver com pressão alta. Não altera a pressão, não tem problema nenhum com pressão, tá? Vai lá. E aí? Dúvida aí? Genética influencia demais, já falei aqui também. Então, a genética, ela influencia diretamente. O paciente que tem maior grau de genética na família tende a poder ter maior hipertensão, sem dúvida nenhuma, tá? 18/11 tem que ir para o hospital? 18/11 não é normal de jeito nenhum, né? Já é uma pressão bem altinha. Se você tiver assintomática e for um 18/11 há muito tempo, não. Então vai amanhã procurar um médico para poder corrigir isso daí. Agora, se for um 18/11 que surgiu subitamente, eu acho que vale a pena. Por que dói a nuca quando sobe a pressão? Talvez seja o contrário, Denise. Você é minha paciente, hein? Pressão alta não dá sintoma. Se a dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia tensional, doendo a nuca ou a região posterior da cabeça, for frequente, isso pode aumentar a tua pressão arterial por conta da dor. A dor libera substância que aumenta a pressão arterial, tá? Geralmente é o contrário, é a dor que aumenta a pressão e não a pressão que causa a dor, tá? Insônia pode, sem dúvida nenhuma, aumentar a pressão. Se você não dorme, se você não reduz a tua pressão durante o sono, se você não reseta o seu sistema cardiovascular, tua pressão pode sim ficar mais alta por conta de noites de sono mal dormida. Um dos grandes exemplos é a apneia obstrutiva de sono, tá? Pressão arterial pode voltar depois de já controlado? Pode, se você perdeu o controle dela. Ou parou de tomar remédio de forma abrupta, sem indicação médica, ou começou a engordar de novo, ou parou de fazer exercício físico, ou fez cagada, bebeu pra caramba. Tudo isso pode fazer você descontrolar, tá? Gengibre e hipertensão tem nada a ver, tá, Denise? Tem muita gente que acha que não pode usar gengibre porque é hipertenso. Tem estudo, inclusive, mostrando perfil de melhora com o uso de gengibre em paciente hipertenso. Então, mito, tá? Já falei os limites, 14/9, obviamente, é considerado pressão alta, tá? É um pré-hipertenso. Faço o mapa, não tem hipertensão, mas a máxima sempre alta, tipo 14. Então, você tem hipertensão, né? Tem hipertensão. Meu marido é hipertenso e sempre toma cerveja, a pressão dele despenca. Tem explicação? Tem explicação. A bebida alcoólica, na fase aguda dela, ela pode ter um efeito vasodilatador, mas cronicamente talvez seja a cerveja que está causando a hipertensão do teu marido. Talvez ele seja hipertenso por conta da cerveja. E aí ele está fingindo que bebe cerveja para poder diminuir a pressão. Que pressão tem que ir no pronto-socorro? Quando você tiver uma sistólica superior a 22 ou uma diastólica superior a 12. Então, 22/12. Uma ou outra maior do que isso, corre para o pronto-socorro. Berberina não ajuda. Existe pressão alta emocional? Existe pressão que é reativa às suas emoções. Qualquer pessoa tem
uma pressão reativa às suas emoções, tá? Preocupação e ansiedade altera a pressão, sem dúvida nenhuma. Espironolactona, uso para controlar a pressão. Confere proteção renal? Confere. Espironolactona é um remédio nefroprotetor e ajuda a controlar a pressão arterial, tá? Tem muita mulher, inclusive, que usa espironolactona para espinha e aí a pressão despenca e a pessoa não sabe por que dá pressão baixa quando tu usa de espironolactona. Tem problema? Tem problema. Tomar remédio sem necessidade tem problema. (14/9) quando faço um mapa da normal. Tem que olhar um mapa. O mapa é o que define, tá? E se tá dando 14/9 no consultório médico e o mapa é normal, normal. Fazendo um mapa. Diferenciar a síndrome de jaleco branco de paciente hipertenso fazendo um mapa. Vocês estão perguntando limite de pressão, já falei, revi a live. Já falei de pressão baixa. Ganho de peso por massa muscular jamais vai aumentar a tua pressão, André. Jamais, 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 jamais. Problema nenhum, tá? Massa muscular, na verdade, quanto maior você tiver, menor a tua pressão arterial. Agora, se você estiver ganhando massa muscular magra, né? Tomando anabolizante, aí pode aumentar, sem dúvida nenhuma, tá? Cúrcuma altera a pressão? Cúrcuma pode ajudar a diminuir pressão, tá? Tem estudos também com cúrcuma ajudando a reduzir. Potássio baixo influencia a pressão? Influencia, tá? Quem tem potássio baixo pode estar por trás um hiperaldosteronismo e esse hiperaldosteronismo pode ser uma das causas de hipertensão secundária. Então tem que investigar se você está com a pressão alta e potássio baixo, tá? Tem que olhar, tem que olhar. Não, é mentira. Deitar do lado do coração não ajuda a baixar a pressão, tem nada a ver. Médico disse que quando eu for pro litoral não preciso tomar o remédio de pressão. Aí é teu médico contigo, não vou me meter. Se ele falou, tá falado, dá uma olhada e vê o que acontece. Chá verde, chá de hibisco não aumenta a pressão, nada a ver. Pode até baixar. Importante passar cardiologista todos os anos? Sem dúvida nenhuma. Beleza? É isso. Beijo pra vocês. Vambora. Tem jogo Fluminense agora às 9 horas.